Fala, doutores, professor Matheus aqui do Instituto Oliver, e hoje nós iremos trabalhar com vocês sobre constitucionalismo, tá? Constitucionalismo, matéria de direito constitucional. Ora, o que é constitucionalismo? Para não se alongar, essa aula aqui é uma aulinha de 10 minutinhos, no máximo 5 minutinhos, tá? De 5 a 10 minutinhos. O constitucionalismo é um movimento social, jurídico e político. É quando a sociedade clama, a sociedade clama, e aí a gente vai ter todo o período pré-histórico da idade, né, a idade antiga, e eu não vou entrar nesse detalhe, eu não vou falar do período da Inglaterra, da Constituição Americana, tá? Eu quero focar no Brasil, eu quero explicar o que é constitucionalismo para nós aqui e para o nosso ordenamento jurídico, para que a aula não fique extensa, porque senão eu vou ficar dando essa aula aqui, vou ficar aqui até 3, 4 horas da manhã, ou até 5, 6 horas falando, porque é muita coisa. Mas o que cai em prova não é esse tanto de coisa. O que cai em prova, geralmente, é o conceito, né? O que é constitucionalismo? Ora, constitucionalismo é um movimento social, jurídico e político. Existe um tempo na história onde a última palavra era do rei. A última palavra era de quem estava no topo. A última palavra era, naquele tempo, do Estado. E não existia, não há de se falar em direitos fundamentais e coletivos, não há de se falar em direitos individuais, e sim somente obrigações. Então, o Estado, o rei, na época, ele determinava, ele agia e ele nunca errava. Um regime autoritário, um regime absolutista, um regime onde ele é Deus, onde ele manda, desmanda e pronto, acabou. O resto é conversa fiada para boi dormir. Então olha só que interessante, né? O constitucionalismo, né, ele nasce a partir daí, né? Onde a gente cria-se uma carta magna, cria-se uma constituição e submete todos a ela, submete todos a essa lei, a um ordenamento jurídico maior, uma lei que é maior do que todas as outras leis, uma lei que limita o próprio poder do Estado, uma lei que traz e estabelece o Estado democrático de direito, uma lei que traz não só obrigações, mas também como direitos, uma lei que traz deveres para o Estado e não só cobranças, exigências. Então, constitucionalismo, toda vez que você ouvir a palavra constitucionalismo, lembra que é um movimento social, político e jurídico. Então, constitucionalismo é um movimento social, jurídico e político, ou político e jurídico, é a mesma coisa, tá? É o Estado de Direito, é limitar o poder do Estado por meio de uma Constituição. Isso é, em síntese, sem falar da história, sem ir muito longe, isso é, em síntese, o constitucionalismo. Constitucionalismo é um movimento social, jurídico e político que vai trazer o Estado democrático de direito, que vai limitar o poder do Estado por meio de uma Constituição. Isso é constitucionalismo. E você pode me perguntar, tá, professor, mas o que é Estado de Direito? Para que serve um Estado de Direito? O que é um Estado de Direito? Eu escuto muito isso na faculdade de Direito, eu escuto muito isso nas suas aulas de Direito Constitucional. O senhor fala muito de Estado de Direito. Olha, existem pilares em um regime democrático, em uma república onde é estabelecido o Estado de Direito. Quais são os pilares? Primeiro, separação dos poderes. Então, não existe somente um poder absolutista. Existe uma separação. Aí você vai ter o poder legislativo, o poder executivo e o poder judiciário. Todos, cada um tendo o seu papel, a sua função, ninguém melhor do que ninguém. Ok? Então, o Estado de Direito, ele visa primeiro a separação dos poderes. É o primeiro pilar. Separação dos poderes. É o primeiro pilar. O segundo pilar,
é a submissão de todos à lei. Em um Estado de direito, todos, inclusive o Estado, é submisso à lei, ok? Todos, em um Estado de direito, todos, do mais poderoso ao menos poderoso, do mais rico ao mais pobre. Não interessa, todos que estão dentro de uma república, de um país, de uma nacionalidade, de uma terra, de um território, onde este é regido por um Estado de direito, primeiro, haverá separação de poderes, ok? Então nunca é um poder só, tá? Haverá separação de poderes. Outro, ou segundo pilar, haverá submissão de todos à lei. Todas as pessoas estão submissas à lei, todas, do mais foda ao menos foda. Então, do fodão ao fodinha, todos estão submissos à lei. Ok? Outra coisa que um Estado de Direito visa, outro pilar fundamental de um Estado de Direito é garantir direitos individuais. Então, você tem 3 pilares que estabelece, que caracteriza um Estado de Direito: separação dos poderes, submissão de todos à lei, e a garantia de direitos individuais, de direitos fundamentais, ok? Então, se você é de um lugar onde há separação de poderes, onde há submissão de todos a uma lei, no nosso caso aqui no Brasil, a Constituição Federal, porque é ela que cria a própria administração, os próprios poderes, as suas próprias funções, as suas próprias responsabilidades, seus próprios poderes e deveres, porque ao mesmo tempo que a administração pública tem poder, ela tem o dever de observar aquilo que a lei manda, princípio da legalidade, artigo 37 da Constituição Federal, e garantia dos direitos individuais, garantia dos direitos fundamentais. Se tem esses 3 pilares, estamos falando de um Estado de Direito, ok? Então, constitucionalismo, lembrando, constitucionalismo é o quê? É um movimento social, jurídico e político, que tem toda uma história por trás que eu não vou trazer para você. Desde as primeiras constituições, desde do Êxodo 20, livro do Êxodo, capítulo 20, que é o livro escrito, segundo a tradição judaica, por Moisés. Moisés escreveu o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, ou da Bíblia judaica, porque existe a Bíblia judaica e a Bíblia cristã, Como assim? No Antigo Testamento, a maioria dos judeus não crê em Cristo como Senhor e Salvador, não crê em Cristo como Messias. Então eles não acreditam no Novo Testamento. Então, é por isso que eu estou falando Bíblia judaica, Você tem o Pentateuco, Gênesis, Levítico, Número, Deuteronômio. Então são 5 primeiros livros escritos por Moisés. Então, desde a tábua, desde os 10 mandamentos, que enviam ordens, onde todos estavam submissos àqueles mandamentos, aquelas ordenanças, Êxodo 20 vai trazer os 10 mandamentos. Então, desde aquele tempo, eu não vou trazer o contexto histórico, porque isso não vai cair no seu concurso. Eu tenho que falar para você o que cai. O que é constitucionalismo? Movimento social, jurídico e político. Ele pode inverter. Movimento social, político e jurídico. É quando a sociedade ela se movimenta para que haja uma Constituição, para que haja um Estado de Direito, para que haja uma limitação do Estado, para que haja uma submissão de todos à lei. Beleza? Estado de Direito, já falei para vocês. 3 pilares. Visa a separação dos poderes, São 3 pilares: visa a separação dos poderes, visa a submissão de todos à lei, e terceiro, visa garantir direitos fundamentais. Correto? Quais são os elementos do Estado? O Estado, para ser Estado, ele tem que ter povo, ele tem que ter território e ele tem que ter governo soberano. O Estado não é Estado se não há governo soberano. O Estado não é Estado se não há território. O Estado não há Estado, não existe Estado, não há de se falar em Estado se não há povo. Então, quais são os elementos do Estado? Povo, território e governo soberano. Eu preciso de um povo, eu preciso de um território e eu preciso de um governo soberano. Quando eu falo governo soberano, eu falo mais tipicamente em plano internacional. Um governo soberano mais tipicamente em um plano internacional. Beleza? Lembrando, pessoal, para quem já estudou comigo os entes da federação,
ou o que é a administração pública direta e indireta em matéria de direito administrativo? Não confunda União com República Federativa do Brasil. A União, como um ente da federação, como um ente político, ela é autônoma e não soberana. Quem é soberano é a República Federativa do Brasil. E o que é República Federativa do Brasil? É todo o ordenamento, é todo o território, é todos os entes da federação junto. Professor, não entendi. Não existe a União, não existe os estados, não existe os territórios, não existe o município, não existe o Distrito Federal. Cada um deles são entes federativos, correto? Eles são autônomos. A União é autônoma, o Estado é autônomo, o município é autônomo. Ambos não têm chefe do Poder Executivo. No Estado tem um governador, no Distrito Federal tem um governador, no município tem um prefeito, na União tem um presidente da República. Então, são autônomos e não soberano. Soberano só é a República Federativa do Brasil. Belezinha? Bom, é isso aí, né? Qualquer dúvida que você tenha, deixe aos comentários, tá? Eu sou o professor Matheus Oliver, professor de Direito de vocês aqui do Instituto Oliver, tá? Qualquer dúvida, deixe nos comentários ou me chame no WhatsApp pra gente poder debater ideias, discutir, tá? Só que o que cai em concurso é isso, não tem que ficar contando historinha aqui, porque se você for pra faculdade, eles vão te contar uma história durante uns 6 meses, um semestre inteiro para chegar na conclusão do que é constitucionalismo. Vai ver se eu tô na esquina, né? Me fode. Ok? Se você gostou da aula, deixa 5 estrelas, né? Avalie a nossa aula aí e um forte abraço, pessoal. Deus abençoe.